Oi, oi, hoje até me arrumei para falar com vocês. E o tema do vídeo hoje, como vocês viram aí na descrição, se reorganizar depois que você sai do CLT. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Já que vocês sabem que eu gosto de hablar, que eu estou aqui para hablar. Uma vida inteira eu trabalhei CLT. Então, como eu disse no último vídeo, a gente tem o costume de ter aquele dinheiro ali toda hora, de sair todos os dias para ir trabalhar, se arrumar todos os dias. Então, quando a gente sai, a gente toma a decisão de sair e se ocupar de outras coisas, de novos projetos, ou até mesmo para descansar, né? Porque, por exemplo, eu sempre lidei com pessoas. Então, chega uma hora que a gente dá uma empapuçada, né? Mas é importante a gente saber que sair do CLT não significa que você vai abandonar algumas coisas, né? Então eu coloquei alguns tópicos aqui para eu ir seguindo, para falar para vocês que, bom, primeira coisa que eu fiz e que funcionou demais comigo e tem funcionado é criar pequenos hábitos. Por exemplo, você criar o hábito de você acordar sempre no mesmo horário, de você sempre arrumar a sua cama, de você se arrumar para ficar em casa, sim. Isso é muito importante. Você não vai passar o dia inteiro de pijama e pantufa, né? Por mais que nesse frio aqui ainda peça e caiba bem, mas não é legal. Eu falo porque eu passei por essa fase. Eu passei pela fase de acordar 10 horas da manhã, de deixar minha cama desarrumada o dia inteiro, de ficar só de pijama e pantufa, comer no horário certo e comer certo também é importante, porque né, porque você não está tendo um horário efetivo ali para você almoçar, ter o seu horário de almoço, é que você não vai comer no horário certo e também não vai comer coisas erradas, porque afinal de contas a gente precisa preservar a nossa saúde também, para que a gente possa seguir com os nossos planos, enfim. E mesmo que você não tenha um plano B, na verdade, eu costumo falar que até aqui a capa que eu deixei aqui do canal, que é uma frase muito importante que eu ouvi há um tempinho atrás, que é: eu queimei o barco. Para quem não sabe, dá um Google aí, mas a história é mais ou menos assim. Tinha uma galera, uns vikings, que eles iam invadir uma ilha, e aí eles estavam lá lutando, e aí o capitão viking pegou e falou assim: a gente não vai recuar, a gente não vai recuar, a gente vai queimar os barcos, porque a partir do momento que você não tem para onde você ir, a partir do momento que você não tem para onde você voltar, a única opção é você seguir em frente, a única opção é você vencer. Então, quando eu saí do CLT, que eu tive esse ímpeto de seguir a minha vida, eu literalmente queimei o barco. Falei pra vocês, né, que eu tava pesquisando, eu tava dando uma flertada ali com o LinkedIn, mas eram para vagas em home office. Por quê? O que me deixa agoniada hoje em relação ao CLT, né? O fato de eu ter que ir para um lugar, às vezes você passa por situações ali dentro da empresa, ou com prestadores de serviços, ou com funcionários, clientes, enfim. Você se desgasta, você se locomove e nem sempre você vai trabalhar perto da sua casa, então às vezes você tem que pegar ônibus, você tem que pegar metrô, ou você vai com o seu carro, você tem o custo ali do combustível, tem o custo mental de você pegar trânsito, enfim. Então, o LinkedIn, essas vagas remotas, né, eu sei que eu vou ter liberdade geográfica para eu levar ali meu computador, levar meu trabalho para onde eu estiver. E por vezes eu não vou ter o contato direto com pessoas. Eu acho que eu peguei ranço de pessoas, gente. Eu acho que é isso. É triste falar, mas é uma realidade. Talvez você que trabalha com público hoje, você esteja pensando em sair do seu trabalho. O maior problema das pessoas são as pessoas. Enfim, é isso. Então, eu cogito talvez voltar para um CLT, só que nessa coisa do home office, né? Que eu consiga trabalhar de casa, tranquilinha. É o sonho de todo mundo, né? Tem gente que fala que é o home office premium, que tem um bom salário, que tem. Tipo assim, é, eu vou ser hipócrita se eu falar que eu não gostaria de um bom salário. Mas se eu tiver ali uma renda que eu consiga ter tempo para fazer outras coisas, porque essa é uma outra coisa que também me desanima hoje procurar um trabalho CLT.
nem sempre o salário ele é condizente com as nossas questões financeiras. E quando você está preso dentro de um escritório, todo mundo fala assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Só que é muito complicado, às vezes, você chegar em casa e você ainda fazer uma outra coisa, trabalhar em alguma outra coisa. Você quer descansar. Então, eu admiro muitas pessoas que conseguem fazer isso. Eu admiro as pessoas que conseguem sair do seu trabalho CLT e à noite conseguir produzir conteúdo, trabalhar em outra coisa para compor a renda. Mas eu acho que a gente precisa ter descanso, a gente precisa ter vida. Enfim, são questões minhas. Se você concorda com isso, bem. Se você não concorda, enfim, continue não concordando. Mas eu acho que quando você trabalha em CLT, assim, dependendo das questões, o salário não é muito atrativo e te mina, te corta um tempo que você poderia estar fazendo outra coisa para você compor a sua renda, entende? Então, enfim, é isso. O terceiro tópico, né, que eu queria trazer para vocês é a parte financeira. Se você está pensando em sair do seu trabalho, o que foi que eu fiz? Eu coloquei ali meu prazo para que eu pudesse sair e eu fui juntando uma grana para que eu ficasse pelo menos 6 meses ali tranquila. Isso sem contar com o valor do seguro-desemprego, porque inicialmente vou confessar para vocês que eu nem tinha pensado nele. Porque quando eu pedi para sair da primeira empresa, eu ia entrar com uma demissão normal. Então, quando você pede demissão, você não tem direito ao seguro-desemprego, enfim. Só que como me mandaram embora, então eu já tinha um valor guardado, que ainda não estava completo, porque eu tinha pelo menos aí mais uns 3 ou 4 meses para eu poder deixar um valor ali, que eu pudesse me sustentar durante 6 meses. Só que veio o seguro-desemprego também e a rescisão contratual, que daí eu consegui ficar pelo menos um ano em paz, financeiramente falando. Então, é muito importante você ter a sua reserva de emergência, você ter um caixa ali para pequenos imprevistos, ou que você consiga se manter durante pelo menos 6 meses. Isso é muito importante. Você sair com uma mão na frente e outra atrás, eu acho muito complicado se você não tem um plano B. Então, no meu caso, eu ainda tinha a questão da criação de conteúdo, que me gera uma renda mensal, né, que eu consigo tirar ali. Não é um valor fixo, mas é um valor que pagam algumas contas. Quero aprimorar mais nisso? Quero aprimorar mais nisso. Mas ainda, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, não é algo que eu tire uma grana legal a ponto de falar assim, ok, é só isso que eu vou fazer. Não, tenho muitos planos ainda. E até por isso eu tô aqui nesse modo caverna, para eu poder colocar ali as minhas ideias em prática, para ver o que vai funcionar melhor. E ainda falando sobre isso, o quarto ponto que eu acho muito legal falar é exatamente saber o que você quer. Porque não adianta nada você falar assim, pronto, vou sair fora, aí você chega, você tá num limbo. Fala, pronto, o que eu faço da minha vida agora? Então você pelo menos tem um norte ali pra você fazer suas coisas. É isso, gente. Eu tava aqui tentando trabalhar porque assim, como eu falei pra vocês também, eu sou avaliadora de imóveis e trabalho como avaliadora de imóveis. Tava aqui tentando terminar uma avaliação, mas o site que eu uso para as pesquisas não está funcionando. Eu falei, bom, o que eu vou fazer nesse tempo? Vim gravar vídeo para vocês, porque a minha meta é o quê? Pelo menos um vídeo por semana, então esse daqui já é o segundo. E se você tá vendo esse vídeo, volta aqui no canal, vê o primeiro, entende mais ou menos o que eu tô fazendo aqui. E se você sentir no seu coração, já se inscreve, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.